vocês. Temos aluno novo hoje aqui com a gente, né? Lucas, Keila, seja bem-vindo. E novamente falar, outros que estão nos ouvindo, o caminho está aberto. Se quiser participar com a gente, está tendo vaga. É um prazer poder estar aqui junto, aqui na igreja. Sei que tem muitos irmãos que estão até com saudade aqui na igreja. Então aproveitamos, matar a saudade aqui nesse momento. Eu vou convidar a nossa irmã Lenilda, que vai orar nesse momento antes de começar a nossa escola. Querido Deus, Pai eterno, nós louvamos, ó Deus, engrandecemos o Teu nome, Pai, e é maravilhoso estarmos aqui, ó Deus, nessa manhã, ó Deus, para prestar esse culto ao Senhor. Pai, pedimos ao Senhor sabedoria, ó Deus, discernimento, ó Deus, como vamos falar das coisas do Senhor, falar como igreja, ó Pai, como corpo de Cristo. Pai, dê-nos sabedoria, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoa a luz da na frente aqui, ó Deus, abençoe cada componente aqui, Pai. Pedimos ao Senhor, Pai, pelo irmão Isaac, pela irmã Maiá, pela irmã Keila, por Alailton, pela minha vida, por Lucas, ó Deus, toda a equipe aqui ao nosso lado, Pai. Pedimos ao Senhor, Pai. Pedimos que o Senhor alcance, ó Deus, cada irmão, Pai, onde estiver nessa hora, ouvindo a Tua palavra, estudando a Tua palavra. Ó Deus, que possamos juntos aprender um pouquinho mais. Muito obrigado, ó Deus, pela semana que nos deste. Muito obrigado, ó Deus, porque tem cuidado de nós, como igreja, como filho do Senhor. Somos cuidados, ó Deus, todos os dias pelo Senhor. Sentimos a Tua proteção. Sentimos, ó Deus, que Teu Espírito Santo, ó Deus, está conosco todos os dias, Pai. Por isso, ó Deus, nós agradecemos ao Senhor por tudo. Oramos agradecido em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar. Hoje nós estamos na lição 9, que vai falar a igreja, Cristo presente no mundo. É um privilégio para nós ser igreja e saber que através de nós Cristo está presente no mundo. Nós sabemos muito claramente como o mundo precisa de Jesus, como o mundo precisa de Cristo. E para todas as pessoas, Cristo está à disposição, não é isso? Basta querer, basta procurar, sabemos que Ele está presente. Nós sabemos que a Trindade de Deus, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, atua na igreja. Hoje nós temos a presença do Espírito Santo na igreja, que serve para nos ajudar, para nos consolar, para nos capacitar, para nos advogar, para interceder também, né? Ele intercede junto do Pai para a gente. Então, portanto, a gente tem que agradecer a Deus por essa presença dele em nós. E ainda nessa introdução tem uma parte que o escritor diz: não importa que o mundo o deixe e alguns crentes a maltratem. Duas coisas: que o mundo odeia, não importa, que o mundo odeia, e que alguns crentes maltratam. Pessoal, isso serve para nós, lição para nós. Crente maltratar a igreja, os próprios crentes. E quem são a igreja? Isso como que um crente maltrata a igreja? Quando ele, cristão, não vive como cristão. Ele é crente, mas não vive como crente. Então, uma forma que ele está maltratando. Do mundo, já se espera o que do mundo? Do mundo, talvez já se espera determinadas ações contrárias, mas de cristão, a gente espera. Eu lembro de uma parte que tem Pedro, que ele fala assim: mas de vós, ó amado, esperamos coisas melhores e coisas que o acompanham, coisas melhores. Então é esperado de nós, como igreja, isso. Então o mundo pode odiar, e alguns crentes podem maltratar, mas não podemos fazer isso. Eu lembro de Lucas 17, tem uma passagem que nos fala de maltratar. Lucas 17:1, ele fala que é necessário que aconteça escândalo. Então escândalo é uma forma de maltratar a igreja. Mas diz o seguinte: mas ai daquele por quem vier o escândalo. Então o escândalo vai acontecer na vida da igreja, muitas vezes. Mas ai daquele por quem vier.
igual a Bíblia diz, tem que vigiar para não cair em tentação, para eu não servir de tropeço, porque ai daquele que vive escândalo. Então, por isso que nós estamos aqui mais uma vez estudando. E o primeiro ponto vai falar o que é igreja. O que é igreja? As pessoas às vezes têm muitas coisas. Que igreja? Ah, foi igreja. Ah, nós vamos na igreja, porque a gente costuma muito falar em igreja como templo, como espaço físico. E também a congregação, a igreja é uma congregação local dos crentes reunidos, mas a igreja em si, a igreja é eu e você, a igreja somos nós, a igreja é feita de pessoa. Tem um texto, tem uma passagem que o escritor fala, que a igreja não é feita de construção, mas a igreja é feita de gente, é feita de povo, então é feita de pessoa. E interessante, eu gosto daquele texto de Mateus, Lucas, um dos evangelhos, quando Jesus pergunta sobre a sua igreja, o que o povo acha que é, o que o povo pensa de mim, não é? O que o povo pensa de mim? Pergunta para os apóstolos. E os apóstolos, nós olhamos que cada pessoa tinha uma noção diferente de Jesus. Ah, um diz que foi João, um diz que foi Elias, um diz que foi alguns profetas. Então ninguém tinha base de quem era Jesus. Parecia com alguém, ser parecido com Elias devia ser ótimo, ser parecido com João deveria ser bom, ser um dos profetas era privilegiado, mas não foi isso que Jesus perguntou. Aí Jesus vai e agora pergunta: e vocês? O que vocês acham de mim? Quem diz que eu sou? Interessante quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus vai dizer: bem-aventurado é tu, Simão Barjona, vai achar carne com sangue. Aí ele diz uma palavra interessante para a igreja: sobre essa pedra, que é sobre essa palavra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós, como igreja, as portas do inferno não vai prevalecer contra a gente, ela não vai nos vencer. A gente pode ter dificuldade, crente individualmente, podemos ter dificuldade, temos luta, mas a porta do inferno não vai prevalecer contra nós. Então isso quem falou? Foi o próprio Jesus que falou isso. Então nós acreditamos nessa forma. Então entendendo que nós somos igreja. Você já viu crente falar de igreja? Aquela igreja lá, o povo são assim, o próprio crente falar de igreja. Quando eu falo de igreja, eu estou falando de quem? Eu estou falando de mim mesmo. Já pensou eu falar mal de mim? Se eu sair por aí dizendo que eu não presto, mas eu não presto, o que os outros vão dizer? Eu estou falando que ele não presta, acho que esse ele mesmo está falando. Então, assim acontece quando o crente fala da igreja, ele está falando mal dele mesmo, e temos que ter cuidado, porque nós sabemos que a igreja, ela é considerada como a menina dos olhos de Deus. Então Deus valoriza a igreja, Deus gosta da igreja, Deus ama a igreja, Deus já fez tudo para a gente e continua fazendo. Tá bom? Então é um prazer poder estar aqui junto. Eu vou passar a Mayara com a palavra, e qualquer outro que quiser usar a palavra pode ficar à vontade. É interessante essa sua fala, porque eu acho que nesse período de pandemia, a gente viu muito falar sobre isso. No período em que a gente teve que fechar o templo, teve que suspender os cultos. Então, tinha pessoa que falava assim: meu Deus, vai suspender os cultos, Mas é essa a questão, nós somos a igreja, É claro que faz muita falta a gente estar aqui reunido. Como é bom estar aqui, hoje com vocês, compartilhando um pouco, e como que a gente sente falta, dos cultos. Mas é importante a gente sempre lembrar isso. Nós somos a igreja, Nós somos chamados a fazer a diferença. Nós somos os representantes de Cristo aqui na Terra, os pequenos cristos, os cristãos. Então nós, enquanto igreja do Senhor, continuamos, os templos podem estar fechados, mas o trabalho da igreja ele não parou, porque nós não paramos, porque a igreja somos nós. Essa questão acho que foi muito pensada, por nós, e
dividida até, né, justamente por essa questão de estar se fechando aquilo que é material, né, a construção. Mas, na verdade, o trabalho da igreja ele não parou, ele continua ativo. E quanto que a gente, através, né, dos meios de comunicação, né, da internet, a gente tem, às vezes, conseguido fazer e alcançar vidas que a gente nem imaginava, né? Às vezes a gente consegue, compartilhando um vídeo, uma pregação, para uma pessoa que às vezes a gente nem tinha tanta proximidade, mas ali a gente tem, né, como um instrumento até de evangelização. Então, a palavra, a Bíblia diz, né, que pode passar céus e terra, mas a palavra do Senhor não passa, né? Ela permanece. E, independente do momento que a gente está vivendo, a palavra, ela continua sendo propagada, ela continua sendo buscada, e isso tem sido feito por nós, Igreja do Senhor, né? Então, essa observação que eu queria fazer em relação à sua palavra agora no início. Igreja é interessante. Por que igreja é interessante? Porque a igreja nasceu no coração de Deus, não é? A gente vê quantas instituições existem nesse mundo, mas quantas são de Deus, quantas são divinas? Apenas duas, que é a igreja e a família. São as duas instituições formadas por Deus. Então, por isso que a igreja, ela subsiste às situações. O casamento da mesma forma, e a igreja, porque é a instituição divina, feita de Deus. E eu estava lendo aqui na introdução, que entre igreja e família, que são duas coisas muito legais, a igreja ainda vai sobressair, porque depois de tudo, o que vai reinar vai ser a igreja, que vai reinar com Deus. A família é super importante, mas o que vai reinar após aqui é a igreja. Então, por isso que devemos valorizar a igreja. Como eu tenho conversado com pessoas que dizem: meu pai, eu nunca senti tanta falta da igreja igual estou sentindo agora. Eu não tinha tanto costume de ir na igreja domingo, assim, e o dia que eu não podia, mas eu nunca senti tanta falta. Então, e nós vamos na história da igreja, num momento difícil da igreja, a igreja cresce. Hoje nunca vi tanta gente para dirigir culto, para a escola dominical, porque vai aprendendo, vai desenvolvendo, então é uma oportunidade de desenvolvimento. Porque a igreja, novamente eu digo, é um corpo vivo. A igreja não é uma coisa morta, é uma coisa viva. Ela é viva. Então, por isso que a gente vê na história da igreja, quando a igreja era perseguida, fazia o quê? Teve um momento que dividia em dois, saindo. Depois juntava dois em dois, reunia como igreja, e a igreja só foi crescendo. Começou com um grupo pequeno, e de repente já dá muita gente. Tá bom? Vocês ficam à vontade, quiser interromper, pode ficar à vontade. Eu vou convidar a nossa irmã Leilda, que vai fazer o segundo ponto. Bom dia, amados. Bom dia, igreja. Que essa lição possa servir de aprendizagem, né? Que possa servir para tirar dúvidas sobre o que é a igreja. E no meu ponto aqui, vai falar a dimensão universal da igreja. Eu achei muito interessante que quando eu comecei lendo aqui, eu fiquei pensando assim: o que é a igreja? Às vezes a gente fica naquele mundinho da gente, né? Igreja batista, e a gente valoriza tanto isso, né? E muitas vezes a gente, por falta de conhecimento, a gente até acha que a da gente é melhor do que os outros, né? Nós estamos mais adequados, e tudo isso não é verdade, porque igreja é corpo de Cristo. Eu não encontrei nenhum lugar na Bíblia que diz que Jesus veio buscar as igrejas, né? Ou que nós fazemos parte nós somos corpos, né? Não existe isso. É corpo, igreja. Jesus virá buscar a sua igreja, quer dizer, a igreja universal. E nós precisamos, as igrejas, né? Como aqui a gente fala, as igrejas, né? São igrejas aqui no mundo, mas que depois ela vai se tornar uma igreja. Jesus vai vir buscar a sua igreja, né? Isso é muito interessante. Nós precisamos estar adequados a esse corpo, né? Que é a igreja, que é corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, né? E é interessante também que o pastor essa semana pregou o livro de Efésios, né? Falando sobre família, né? E aqui vai falar sobre igreja. Eu quero até ler o texto com os irmãos, né? Que vai falar Efésios 5, o 23 e o 24, diz assim, ó: pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Quer dizer, a igreja aqui se compara ao marido que cuida da sua
pouquinho melhor, né? Mas não dá tempo também. Mas os irmãos que estão em casa, leiam todos os textos que estão aqui, Efésios, como a Laíla mesmo não leu todo o texto, né? O início dessa lição, que vai falando, abrindo, né, a mente da gente, que está de Efésios. Em Efésios, né? Acho que é o 4, Laíla. É o 4 de 1 a 16, o texto é muito longo, mas vai dar essa dimensão que é igreja, não é? E aqui diz assim, ó, aqui o tempo, a luz não apenas aos salvos por Cristo no local, mas todos os salvos em todas as épocas. Está falando aqui, né, de todo o tempo, de todas as épocas. Hebreus vai falar sobre isso, da igreja que já está no céu, não é? Também nós vamos ver aqui também em Apocalipse. Né? Depois eu quero ler com os irmãos aqui. Esses salvos, né, no tempo, em tempo, são a Assembleia de Cristo. E já há uma no céu. Né? Eu gostaria de ler também com os irmãos aqui Apocalipse 7, 9. Diz assim, a visão de João, né? Depois dessas coisas, tem uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e língua, em pé diante do trono, na presença do Cordeiro, todos vestidos com túnicas brancas e segurando palma nas mãos. Né? Vemos aqui, né? Aquele povo, aquela multidão, existe uma multidão aonde o apóstolo teve essa visão, né? Eles estavam com vestes brancas, não é? E eram o quê? Eram brasileiros? Eram japoneses? Eram americanos? Aqui diz que eram de todas as línguas, de todas as nações. Eram um só povo, uma só igreja, não é? Ali no céu, louvando ao Senhor. E diz que eles estavam ali já transformados, com roupas brancas, porque já tinham lavado, né? Todas essas coisas que já foram passadas, a tribulação, os momentos difíceis, né? Como o ponto de Alaíla aí, pegando uma palavrinha na introdução dele ali, fala que a igreja é uma igreja perseguida. É a única coisa do mundo perseguida é a igreja. Na igreja do Senhor é perseguida. A gente vê em todo o tempo. Desde que o mundo é mundo, a igreja do Senhor é perseguida. Né? E não é diferente dos nossos dias hoje. Ela continua sendo perseguida. E quanto mais ela é perseguida, mais ela faz o quê? Ela cresce, né? Tudo que ela vai sendo perseguida, ela vai crescendo. Foi muito interessante a palavra de Alaíla quando falou ali, desse momento fechado, a Maiara que falou, nem me lembro mais, e quando falou ali que esse tempo fechado, como está crescendo, né? Como as pessoas estão crescendo, digamos assim, os próprios membros da igreja eles estão crescendo espiritualmente, não é? Lá em casa, esses dias, onde o pastor começava a dar as mensagens, né? Precisava de ver as crianças pregando, o pessoal lá pregando, e a gente ficava assim admirado, ficava assim, ó, gente, que palavra! O pessoal pregando, ai, pastor, aproveita esse pessoal aí para pregar. Então, talento escondido, praticamente, né? Talento escondido, e agora, ó, isso é o quê? Igreja do Senhor, corpo do Senhor, todos fazendo parte de um só corpo, que é a igreja do Senhor, né? E cá embaixo mais, nesse mesmo texto de Apocalipse, eu queria ler aqui o 13 e 14. Na visão de João, um dos anciãos me perguntou: quem se conhece de onde vieram, que estão vestidos com túnicas brancas? E eu lhe respondi: meu Senhor, tu sabes. Ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram suas túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Quer dizer, aqueles já tinham passado pelo processo, né? Aqueles já tinham aceitado a Jesus, sofreram tribulações, sofreram perseguições, e ali eles estavam cantando, né? E João disse: ó, eu não sei de onde eles vieram. E o ancião disse para ele: olha, esse vem lá da terra, daquele lugar tão perseguido, foram mortos pelo Evangelho, pelo poder do Evangelho, pelo o nome do Senhor, e agora estão aqui, ó, louvando o nome do Cordeiro. Né? Que coisa linda, né? Eles já estão com roupas brancas, né? Que vem da grande tribulação. Essa igreja é a igreja do Senhor que já está no céu. Então nós vemos aqui que essa igreja, ela se estende. Nossos irmãos que já lá no Antigo Testamento,
ela se estende ao Novo Testamento. Isso é muito importante, né? Quando fala igreja, igreja não é uma denominação. São todas as denominações aqueles que pregam, né, o verdadeiro evangelho e fala desse corpo, que prega esse corpo de Cristo, que faz parte, aliás, faz parte desse corpo de Cristo, porque a igreja precisa ver ali que o centro é Jesus, o centro da igreja é Jesus. Não podemos ficar fora disso, né? Nós como igreja, nós fazemos parte, né? Eu acho muito bonito quando falo que Jesus virá buscar a sua igreja, e não suas igrejas, não é? A sua igreja é uma só, é uma igreja só, é um povo só, de todas as línguas, né? De todas as nações, não é? A gente vê que a igreja, como uma perseguida, a igreja do Senhor Jesus, mas ela vai no lugar mais difícil. O lugar mais difícil. Está lá o quê? Os nossos missionários pregando a palavra, né? Buscando pessoas de um lugar, né, que o evangelho quase não consegue chegar. Mas corajosamente eles estão lá pregando a palavra, né? Buscando essas pessoas como quê? Como corpo de Cristo, não é? E um dia elas vão receber a recompensa num momento tão difícil, né, da tribulação, e como a palavra diz, né, passará o céu, passará a terra, mas não passarão, e esse evangelho vai ser pregado nos 4 cantos da terra, lugar mais difícil que a gente nem imagina, lá está sendo pregado o evangelho, esse evangelho do Senhor Jesus. E precisamos entender isso, né? Nós fazemos parte desse corpo. Isso é muito lindo para nós, não é? E que nós possamos aprender muito sobre o que é igreja na verdade. E outra coisa muito interessante aqui, quando fala no Apocalipse capítulo 2 e 3, vai falar ali sobre as 7 igrejas daquele tempo, né? Tempo de João. Naquelas igrejas ali, teve elogio e também teve repreensão. A todas as igrejas. Não é diferente de uma igreja hoje, nossos Jesus, né? Aí eu tenho certeza que há elogio, mas também há repreensão, não é? Aquelas cartas que foram escritas naquele tempo é a mesma carta que é para nós hoje, não mudou nada. O apóstolo Paulo falou que se tiver um outro evangelho diferente desse, né? Se vier um anjo do céu vier pregar um outro evangelho, ou se nós fazemos parte desse povo querer pregar um outro evangelho, isso é o que? Anátema, quer dizer, maldito, né? Não é o evangelho verdadeiro. Esse evangelho serviu para aquele tempo, é o mesmo hoje, não mudou nada, né? É interessante, né, que as coisas se mudam, mas a palavra de Deus ela continua a mesma, né? Ela é novinha, ela é de hoje, ela é da agora, ela não fica velha. Ela é viva, como ela falou, ela é viva, ela é eficaz, ela penetra na alma do ser humano, né? Então, ela é viva. E aquela carta, daquele tempo, o apóstolo Paulo escreveu para aquela igreja, é como se ela estivesse endereçada à igreja hoje, não a Belém. Endereçada à igreja toda. A igreja, né? Seja qual denominação for, a carta é a mesma, não muda, não muda. É o mesmo significado, o mesmo evangelho, e a gente precisa entender isso. E eu dou glória a Deus por isso, né? Porque aquela carta serve para a minha vida hoje, serve para a minha igreja, serve para a gente aprender cada dia mais, não é? Isso é muito lindo mesmo. É por isso que a gente entende que a palavra de Deus não foi escrita por qualquer homem, mas sim aquele inspirado por Deus. Não foi uma qualquer carta que foi escrita e jogada, né? Que aquela igreja leu e acabou. Sendo para aquele tempo, daquela época, né? Do apóstolo Paulo, dos apóstolos, mas ela serve para nossos dias hoje. Serve para a minha igreja hoje, para a gente crescer como corpo de Cristo. E a gente precisa entender o que é a dimensão universal da igreja. Isso é muito interessante, né? O mundo, a igreja, né? Isso é muito interessante. E às vezes deixar de bobeira, né? Achar que a minha igreja é melhor, meu pastor é melhor, né? E nada disso. Igreja do Senhor Jesus. Jesus precisa ser o centro. A igreja é cristocêntrica.
Cristo no centro, né? Ninguém pode estar no centro, só Jesus mesmo. Alguém quer dar uma... Eu vou passar logo a palavra para outro ponto. Nossa irmã Keila, sua vez, fique à vontade. Bom dia, irmãos. Eu vou falar um pouquinho sobre o ponto 3, Igreja Corpo de Cristo. Aqui o autor, ele vai comentar um pouquinho, vai começar mencionando sobre a interdependência e a complementaridade dos crentes. Ou seja, todos nós juntos formamos um membro, um corpo só, trabalhando na obra de Deus, né? Muitas das vezes a gente recebe o convite para fazer parte da obra de Deus e se julga incapaz, impossibilitado, achando que não vamos conseguir. Eu mesma sou um exemplo. Quando o irmão me fez o convite para participar, eu me julguei incapaz, achei que não poderia, e hoje eu estou aqui me sentindo apta, capaz, porque eu sei que Deus capacita os seus, né? Nós devemos nos permitir ser um instrumento na mão do Pai, porque o corpo, a cabeça que comanda o corpo, Jesus comanda a igreja, nós somos apenas o corpo, Jesus é a cabeça. Infelizmente nós temos visto muitas igrejas deficientes, enfermas, por não entender isso, por não cuidar um do outro, né? E se um membro se fere espiritualmente, em vez de ajudar, eles preferem amputar, e não entendendo, não respeitando as diferenças, né? Porque cada um tem a sua função. Não adianta a boca querer ser ouvida, porque ela nunca vai ser, o olho querer ser mão, porque ela também não vai ser. Cada um tem sua função, cada um tem a sua atividade, e na igreja é assim também, na casa do Pai é assim, nós somos mais um instrumento e todos juntos formamos um corpo, né? Deus concede para a gente, cada um dom, cabe a gente buscar, porque nós somos orientados no versículo 31, buscar com zelo, né, o melhor que a gente se adapta. E é isso que é importante também entender, que aqui nós, a igreja, somos representantes de Jesus aqui na terra, como a Maera falou, que nós somos os representantes e a gente aqui só está para obedecer. Deus nos capacita, muitas das vezes a gente se julga incapaz, mas Deus que nos fortalece para tudo, né? Aí a gente às vezes fala assim, eu não vou porque eu não sei pregar, eu não sou professor, mas se todo mundo começar a pensar assim, o que seria da igreja? A igreja ia estar vazia, porque as pessoas iam se julgar, mas nós precisamos um do outro, né? E Deus dá para a gente o Espírito, né? O dom para a gente estar falando, estar levando a palavra de Deus, como Deus, nós somos ordenados ser discípulos aqui na terra, levar a palavra de Deus como membro, como corpo. A gente tem que obedecer o Pai, que Deus capacita, Deus é a cabeça, né? Que nós possamos entender que juntos somos um corpo completo. É isso. Alguém quer dar alguma... Não, vamos dar agora o próximo ponto, que vai ser nosso irmão Isaac. Bom dia, irmãos. Começar agradecendo ao Pai do Céu por esse ar, né? Se tirar a máscara, respirar esse ar gostoso. E nós estamos sendo obrigados a ser limitados, né? Nosso ar, devido a essa pandemia, mas isso não impede a nós de fazermos a vontade do nosso Papai querido. Então, como já foi falado aqui, com relação à igreja, né? O corpo de Cristo, cada um relatou muito bem os seus pontos, e é interessante nós aqui como igreja reunidos, como novos professores estão surgindo, né, como a Laildo falou, como que a igreja está militando, né,
nesse período de pandemia, estamos batalhando nessa batalha espiritual. Não tem sido fácil, mas a Bíblia diz que na vida nós teríamos aflições, né? Mas para nós termos bom ânimo, e é assim que nós estamos nos comportando. Então, irmãos, o quarto ponto vai falar sobre a igreja local, diz que é o corpo de Cristo num lugar específico. Corpo de Cristo, igreja local. A Igreja Batista Nova Belém, né, no alto dos seus 60 anos, ela se faz presente em diversos locais. Hoje, trabalhando, estava eu e meu amigo, né, irmão, trabalhando, a gente estava orando antes de começar o serviço, alguém passou e mexeu, ele foi obrigado a abrir os olhos e a cumprimentar aquela pessoa. Ali estava a Igreja Batista Nova Belém, lá bem retirado, lá no interiorzão, na roça, trabalhando, como aqui os irmãos também têm se portado como igreja, não Igreja Batista Nova Belém, mas Igreja de Cristo, né? Igreja de Cristo, como a irmã Lenilda falou, como os demais irmãos falaram, e diz que o meu ponto fala, irmãos, é um retrato muito atual do que a gente já vem vivendo no decorrer, talvez desses 60 anos, e não sei quanto tempo mais vai levar, mas é um triste fato que diz que é muito triste ver hoje tantos crentes falando mal da igreja, ou seja, falando mal uns dos outros. Isso é muito triste e é realidade, ainda acontece isso nos tempos de hoje. E o escritor diz que às vezes são pessoas que querem que uns se moldem ao seu próprio jeito de ser, né? Eles se julgam os exemplos, pessoas exemplares, quando na realidade nosso alvo é Cristo, nosso exemplo é Cristo. E quando nós criticamos o irmão, como a Laílda falou, nós estamos criticando a igreja, nós estamos criticando o Cristo, né? Porque nós somos Cristo pequeno, a palavra cristão diz isso, nós somos Cristo pequeno, e ao invés de ajudar, muitas vezes nós criticamos, e isso entristece, né, a Deus. E nós vemos em relatos bíblicos que quando nós nos colocamos como juiz, geralmente não funciona. Davi, quando foi questionado ali, foi trazido a ele ali uma situação, como disse: olha, meu senhor, veio ali um coletor de impostos, e esse coletor de impostos chegou numa situação que tinha diversas propriedades, e de lá ele não extraiu nada, mas foi naquele que tinha só uma zinha, aquela que amamentava ele, que dava, né, leite para ele, e dava-lhe um sustento. E Davi se enfureceu e disse: então, certo como vive o Senhor, esse homem tem que morrer. Quem foi esse, Lucas? O próprio, né? O próprio Davi. Então, irmãos, nós não queiramos nos colocar na posição de juízes, essa função cabe a Deus. Nós não sabemos que tempo vai ser. Nós sabemos que é o seguinte: nós somos igreja, somos Cristo pequeno, temos que estar militando essa batalha. Nós não sabemos quando isso vai terminar, mas a saber que nós somos privilegiados de sermos escolhidos para esse momento. Não importa de que forma venha essa dificuldade, não importa de que forma vai acabar. Nós sabemos que quando isso tudo acabar, os verdadeiros adoradores, como a irmã Lenilda falou, aquela igreja militante, aquela igreja Batista Nova Belém, Igreja Batista lá do Rio de Janeiro, a Igreja Assembleia de Deus, outras denominações que propagam o nome de Jesus, essas igrejas fazem parte da mesma pessoa que é Jesus Cristo. Também foi relatado aqui que nós, como membros, né, Jesus como cabeça, nós não podemos querer tomar posições diferentes daquilo que Jesus espera de nós. Nós não podemos fazer isso. Nós devemos estar trabalhando em prol do Evangelho, de trazer pessoas a conhecer a verdade, a
conhecer a verdade, para a verdade libertar essas pessoas. E diz que alguns sonhadores, desses críticos, eles dizem assim, vamos voltar, né, àquela igreja primitiva. E quando Lemildo também, a nossa irmã Lemildo falou aqui sobre as 7 igrejas da Ásia, né, quando João, levado em espírito, ele escreve cartas, né, às igrejas, orientando, né, criticando algumas situações. Tem uma das igrejas lá que fala que existia uma delas que não era quente e nem fria, ela era morna, e dizia assim, Deus vai te vomitar da sua boca, porque você não é quente nem frio, não toma uma posição. Cruzou os braços e não quis tomar posição. E nós temos visto muitas pessoas em cima do muro hoje, não sabem para onde vão, né? Não tem noção. E como a Laildo também relatou aqui, o interessante e gostoso da escola é você observar os acontecidos do dia a dia, aquilo que ainda está se desenhando a acontecer, né? E a gente vê que tem pessoas que não tinham costume de vir na igreja, hoje diz assim, eu estive conversando um tempo atrás com uma pessoa que falou assim, olha Isaac, eu passei tantas vezes na frente da igreja, a igreja aberta eu não ia, hoje eu passo e vejo fechado, de vontade de estar lá. Mas nós sabemos também, irmãos, que aqui é o lugar onde os servos do Senhor se reúnem para adorar. Mas nós sabemos também que a igreja, como eu falei aqui no começo, em qualquer lugar que a gente estiver, ali está a igreja de Jesus. Jesus está vendo tudo, né? Jesus, ele é nosso alvo sempre. Nós devemos prosseguir para a cruz de Jesus. Passar, volta para lá eu. Tem uma parte aí, nesse ponto Isaac, que fala, com todos os seus defeitos e falhas, cada igreja local é o corpo de Cristo na terra. Somos parte desse corpo. Devemos honrá-lo e amá-lo, pois somos a igreja e somos Cristo presente neste mundo. Todos nós, uma igreja local, com nossos defeitos e com nossas falhas, mas devemos honrá-lo e amá-lo, a igreja, e amar a Deus, que somos Cristo presente aqui na terra. Luca, próximo ponto. Vamos lá. Bom dia a todos, né? Que possamos estar aprendendo cada vez mais a palavra de Deus. O meu ponto aqui está referindo como tema igrejas cooperativas e solidárias. É um tema muito abrangente, né, que a gente pode falar em diversos assuntos, mas é um tema também extremamente importante, porque as igrejas não devem se preocupar tanto com programações, tanto com você estar buscando cada vez mais atrações, a busca de pessoas para dentro da igreja, e sim a verdadeira adoração, o crescimento espiritual de ambas partes. E essa parte fala muito sobre isso, né? Que você ser cooperativo, você cuidar do seu irmão, você pensar que ele pode estar sofrendo, que ele pode estar precisando da sua ajuda, como o pequeno Cristo, como a gente viu, como imagem e semelhança de Deus aqui na terra, como imitadores dele. A gente precisa estar com esse objetivo. Tem tantas pessoas que estão sofrendo, que estão precisando de nossa ajuda, pessoas que estão nas drogas, pessoas que estão se perdendo nas diversas formas que a gente já sabe do mundo, pessoas que estão sofrendo com diversas doenças espiritual, ou doença física, emocional, e a gente não se importa às vezes com essas pessoas. Às vezes a gente se importa com nós mesmos. Se a gente está, não, estou bem na igreja, estou me dedicando à palavra, estou orando, estou fazendo meus devocionais, estou cumprindo com os meus deveres bíblicos, seguindo aquilo que o meu pastor tem me orientado, aquilo que a Bíblia tem me orientado. Mas e as pessoas, como é que elas ficam? As pessoas de nós. E aqui no texto de Tessalonicenses 14,
diz: rogo-vos também, irmãos, que admoesteis, e no caso aí exorteis também, essa palavra pode ser colocada dessa forma, e os exorteiros, consoleis-os com pouco ânimo, sustentei os fracos e sejais pacientes para com todos. Ou seja, o que eu acabei de falar, você ser paciente, é você ser solidário, é você se preocupar com a vida do seu irmão, se ele está precisando de uma ajuda, talvez um simples abraço, apesar de nesse momento a gente não está podendo se abraçar, mas talvez uma demonstração de carinho, uma demonstração de afeto, mostrar que você se importa com a vida dele e mostrar que você tem carinho por ele, que você se preocupa como ele está indo na sua vida. Então a gente precisa ter isso como alvo em nossas vidas. Mas será que, aqui eu abro o espaço para uma pergunta também, será que nós estamos fazendo isso? Será que a gente está se comportando de tal maneira? Será que a gente está vivendo dessa forma? Se a gente está cumprindo aquilo que a gente está sendo orientado a fazer? Essas pessoas precisam de nossa ajuda e a gente muitas das vezes está de braços cruzados. Será que as atitudes, né, que a gente tem visto da igreja têm sido dessa forma? Que a gente tem falado, será que a gente tem seguido dessa maneira? A gente abre até, a gente pensa também que muitas igrejas pensam em bem-estar próprio, às vezes pastores tem pastores que se disputam um com o outro, ministério, não, o ministério é tal, é grande, é pequeno, e às vezes até a nossa igreja mesmo, minha igreja é melhor que a de fulano, como foi até abordado aqui, a gente falou sobre isso, eu me sinto muito bem na minha igreja é uma bênção. Por que a igreja do outro irmão não é? Se é apenas uma igreja, como a gente falou aqui, se somos um só corpo, se Jesus vai vir buscar a igreja e não as igrejas, como a gente foi falado aqui, então a gente tem que ter isso como pensamento. A gente está aqui como igreja solidária, como igreja cooperativa, para que a gente não está apenas nós, mas sim com nossos irmãos de outra igreja também, nos unindo com um só objetivo, que é mostrar o nosso carinho para com essas pessoas, mostrar que Jesus as ama e que elas precisam desse amor, né? E aqui a nossa revista vai estar falando justamente sobre aquilo que eu falei nesse ponto. Eu vou estar lendo para que os irmãos possam estar vendo essa parte bem clara, que foi típico e repetido. Paulo tinha grande autoridade, mas geralmente ele recomendava, ou seja, aquilo que eu falei também na questão da igreja multiplicadora, né? Que Paulo era um missionário, como todos nós sabemos, e aqui com a palavra dele, ele ia aos lugares, pregava, levantava pessoas ali e ficava monitorando, auxiliando, né? Dando fortalecimento e orientação a essas pessoas para que elas continuassem a obra de Deus. Então a gente está aqui para que a gente possa levantar as pessoas, crescer o ministério de Jesus e mostrar a importância e o amor da igreja de Jesus para com essas pessoas. E aqui também a gente pode falar que as igrejas, como eu havia falado, né, que elas eram solidárias, porém o modelo procura organização eclesiástica. Nas cartas paulinas podem nos frustrar, mas o espírito de relacionamento deve ser limitado. Governo próprio, cooperação, relacionamento solidário, contribuição às necessidades, inclusive às igrejas. Ou seja, tem igreja também que precisa do nosso auxílio, como até eu abraço para um testemunho que, se eu não me engano, foi minha mãe que falou no Barnabé aqui, que ela foi se colocada em um lugar, né, na igreja, que a igreja era fria, a igreja estava afastada, com poucos membros, o pastor talvez estava um pouco passando por problemas emocionais, e ela, como igreja, as pessoas que foram levadas naquele lugar como missionários, estavam lá para avivar aquela igreja, para mostrar àqueles irmãos que eles precisam desse amor, desse fogo reavendo dentro dos corações dele. Então, aqui também um amor para com essas igrejas. Aí eu vou caminhando aqui já para o final, que é o texto de Gálatas 2:10, que é recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência, com perfeição, com graça, e que a gente possa estar se importando de verdade com essas pessoas que tanto precisam do nosso amor, precisam do nosso carinho, da nossa demonstração de afeto e de importância com elas, ver que nós se importamos, porque às vezes os próprios familiares e elas veem que
juntando com o último texto de Tiago 1:27, que é a religião pura e imaculada para com Deus e Pai. É esta visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guarda-se incontaminado do mundo. Então, que a gente possa estar pondo isso em prática e não só ficar apenas em palavras, né? Que o Papai do Céu possa estar nos abençoando. Volto a passar a palavra para a Laildo aí. Não vou abrir para alguém entrar no comentário dele, tocar a questão do nosso tema. Bom, Bom dia, irmãos, novamente. É interessante a gente pensar em cima daquilo até que o Lucas estava falando. Se a gente for olhar a origem da palavra igreja, vai falar lá no ponto 1, ela vem do grego, eclésia, né? Parecido com o nome do meu irmão, então é fácil de falar. Eclésia, eklaleo, chamar, verbo usado na convocação de um exército. Então a gente aprendeu que ser igreja é ser chamado para fora. Eu acho que esse tempo é um tempo que a gente tem que repensar, né? Nossa posição enquanto igreja, né? Daquilo que o Lucas estava falando, né? Não nos fecharmos aqui, né? Como que nós temos sido chamados para fora desse tempo, né? Chamados a sermos igreja onde nós estamos e a fazermos diferença naquele lugar. E aí, entrando no meu ponto, que é o ponto 6, uma ideia fantástica, né? Aqui, se a gente for parar para olhar lá em Gênesis, quando a gente tem ali, quando Deus criou o mundo, né? A cada etapa que Deus fazia, cada dia, né? Ele falava assim, esse era bom, esse tudo era bom, né? E aqui, Efésios 1:4 vai dizer que assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. A igreja ela foi um projeto de Deus desde antes da fundação do mundo. O autor vai colocar isso aqui, né? Ela foi idealizada na eternidade, na mente de Deus, antes mesmo que o mundo fosse formado. E ela foi pensada antes da fundação do mundo para além, né? Foi aquilo que a gente estava falando no início, para a eternidade. Nós, enquanto Igreja do Senhor, temos uma missão aqui a cumprir, né? Precisamos cumprir a nossa missão, né? Jesus deixou isso muito claro para a gente, lá em Mateus, né? Ir de pregar e fazer discípulos, batizando em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, até que Ele venha, né? E quando tudo isso acabar, né? Aquilo que a gente estava falando no início, a família é muito importante, mas um dia ela vai acabar, né? Mas a igreja ela vai permanecer, uma igreja só, né? Na eternidade com o Senhor. Todos nós unidos, cantando um bonito coral, bem bonito. E aqui, só para finalizar, vai falar assim: a igreja é dele. O evento igreja é o maior que a família. Ela é tão fantástica que as potestades espirituais aprendem dela. Há quem cultue anjos e potestades, eles aprendem da igreja. E Deus ainda trabalha nela, ou seja, Ele trabalha em mim e em você para aperfeiçoá-la. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Jesus morreu por ela. Então, assim, que privilégio pensar que nós somos a igreja do Senhor, né? Que nós somos testemunhas de Deus aqui na terra. Que quando as pessoas olham para nós, elas devem ver Cristo. Então, assim, é um privilégio e também uma responsabilidade muito grande, né? Então, que esse seja um tempo também de refletirmos, né? O nosso papel enquanto igreja congregação, né? Igreja Batista de Nova Belém, também enquanto igreja, pessoas, né? Como que ele falou, nós somos um corpo, cada um tem a sua importância, né? Não importa se eu estou lá cortando a carne, cortei o meu dedinho, dói, né? Se eu perder ali, a unha quebrou, dói, porque tudo faz falta, todos somos importantes, não importa a posição que você esteja, né? E para que tudo funcione bem, é importante que tudo esteja em harmonia, todos estejam juntos, seguindo a cabeça, que é o Senhor, né? A fim de alcançarmos o propósito final, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, né? Que assim possa ser a nossa trajetória enquanto igreja, para que juntos possamos estar na eternidade. A nossa lição de hoje, não é que as outras não sejam interessantes, mas essa está mais fácil esse comentário. Até o nosso tempo já vencido, não é porque está falando
avançar mais só um pouquinho. E no concluindo, que vai falar, para pensar e agir, nós estamos falando de igreja. O que precisamos para fazer para ter uma igreja melhor? Podemos ter uma igreja melhor? Como eu faço para ter uma igreja melhor? Basta eu ser melhor. Porque se todos tiverem o mesmo propósito, eu quero ser melhor, mas não quero ser melhor do que Keila, eu não quero ser melhor que Isaac, não quero ser melhor que Maiara, eu quero ter uma vida cristã melhor. E se todos pensarem dessa mesma forma, nós vamos ter uma igreja ótima. Então, para pensar e agir, fala, a igreja é de Cristo. Não queira ser dono dela. Não aceita donos humanos. Você não queira ser dono, e também não aceita alguém ser dono, querer ser dono. Questão humana da igreja. Ela pertence a Cristo, somos parte dela, cuidamos dela e devemos honrá-la. Então nós temos que cuidar da igreja. A igreja somos nós. Aí no coletivo também é questão de cuidar um do outro. O 2 diz: seja feliz em ser igreja. É o maior privilégio que alguém pode ter, ser a igreja de Jesus. Salvo por Ele, é um grande privilégio nós ser igreja, salvo por Jesus, pertencer a essa igreja. O último diz: ame a sua igreja com paixão, doe-se a ela. Essa palavra paixão, todo mundo conhece essa palavra paixão. Você viu um rapaz que estiver apaixonado por uma menina apaixonada por uma pessoa, ele sai a qualquer distância para ir encontrar com aquela pessoa, porque ele está apaixonado, ele parece que não vê as coisas, ele enfrenta qualquer dificuldade, mas vai, porque ele está apaixonado. Aí ele diz: ama a sua igreja com paixão, tenha paixão pela tua igreja, cuide da sua igreja. Aí ele termina dizendo: doe-se a ela, faça a sua parte. Bom seria, se todos entendessem isso, a igreja como uma coisa de Deus, a igreja como nós, a igreja como algo super importante, e que nós valorizamos ela, não fazendo o que está lá na introdução, que fala que alguns o atrapalham, e que nós não devemos ser atrapalhados, mas nós temos que ser tudo entendendo que somos parte dela, não importa que somos o coração ou que somos o dedo mindinho, mas somos todos parte importantíssima para o nosso corpo, que é a igreja. E que o Senhor possa estar abençoando a gente, e abençoando também a cada um que está nos ouvindo, para que possamos entender mais e tentar cada dia colocar isso, não ter apenas isso como teoria, apenas teórica, para que vivemos isso em prática. Então o Senhor nos abençoe. Nós estamos chegando no final. Eu vou convidar nosso irmão Lucas, que vai orar encerrando esse final. Oremos. Pai, te agradecemos, Pai, por mais uma lição que estamos aqui aprendendo, e tenho certeza que o Senhor falou ao coração de todos que escutaram, aos nossos corações aqui presentes, que o Senhor possa estar nos abençoando, nos dando cada vez forças para viver cada vez melhor esse momento tão difícil e ao decorrer de nossa vida, para que possamos ganhar esse presente tão maravilhoso que é estar com o Senhor no céu. Em nome de Jesus.